Olá, tudo bom, pessoal? Hoje eu vim conversar com vocês um pouquinho sobre miomatose uterina, miomas, fibromas, né? Então, como ginecologista, preciso colocar para as pacientes que ele tem uma incidência muito alta, chega até algumas colocações falarem em torno de 80%, que 80% das mulheres terão miomas, né? Mas o que são esses miomas? São tumores benignos, né? É um nódulozinho que se forma na musculatura, né? De origem basicamente muscular do tecido uterino, e por conta disso ele pode ter 4 localizações no útero, tá? Aqui eu tenho um protótipo que fica fácil, ele tem várias doenças, mas o que vai importar pra gente avaliar é o mioma, tá? O mioma é essa tumoração benigna que está dentro da musculatura, aqui é a parte muscular do útero, que é o canal da vagina, tá? Este mioma é intramural, dentro do músculo. Este mioma é submucoso, bem pertinho da mucosa da parte interna do útero. O mioma subseroso fica embaixo desta pelezinha que é a serosa, e o pediculado ele fica penduradinho, e tem, né, como o próprio nome diz, ele é pediculado. Então são os 4 tipos, né, são as 4 formas que nós podemos encontrar destes miomas, e também de diferentes tamanhos. O que a gente sabe? Que a origem, ela tem um certo comportamento familiar, né? As mães, as avós, essa linhagem, esse comportamento familiar, ele aparece. Além disso, a obesidade também está relacionada. Por quê? Tudo tem a ver com o cunho hormonal. O mioma, ele tem uma característica que é depender de um hormônio chamado estradiol, que é o hormônio que temos em grande frequência, né, em uma condição muito alta no nosso organismo, e que ele deve estar com o seu contrabalanço, que é a progesterona, de forma adequada. Quando existe uma predominância estrogênica, há mais chance desses receptores hormonais se aglomerarem e, por conta disso, poder acontecer mais formação dos miomas, tá? É uma das teorias. Então esse é um ponto bem importante que a gente tem que ter na nossa mente, e inclusive isso aparece no consultório. São as pacientes que em torno dos 40 anos de idade que vêm fazer as suas revisões, é nelas que aparecem esses miomas nas ecografias, no ultrassom que a gente faz de rotina, tá? Por quê? Porque existe uma tendência de queda natural própria da mulher da progesterona. Então ela começa a ter uma dominância estrogênica. Se já existe um padrão familiar que favorece mais essa perda de progesterona, estaria então dando mais condições dessa paciente poder desenvolver então esses miomas, tá? O que isso impacta em nós mulheres? Este mioma, ele vai dificultar a contratura da musculatura uterina no momento da menstruação. Então, normalmente as queixas são de sangramento aumentado. A paciente vem com uma queixa de fluxo mais intenso, coágulos na menstruação, né? Perda nos exames de sangue e ferro vai estar muito baixo, dor, mais cólica, mais peso abdominal. Pelo útero estar atrás da bexiga, né? Nós temos a bexiga aqui na região da frente, começa a comprimir se o mioma estiver na parede anterior do útero, ou, por exemplo, for pediculado ou subseroso, mais próximo da bexiga, começa a comprimir a bexiga e a paciente tem mais queixas urinárias. Tem que ir mais ao banheiro, volume abdominal, né? A impressão que dá que a barriguinha fica maior, e também alguns problemas com a gestação. Tá? A gente sabe que o mioma, se ele tem um tamanho mais avantajado, e se ele está em locais que possam competir com o processo de inidação e crescimento da placenta, pode fazer com que haja um aborto. Então ele é um tumor benigno, né? Isso é uma coisa bem importante, que a chance de malignizar ela é muito difícil, mas que ele pode vir a incomodar, tá? Existem pacientes que têm miomas pequenos, que convivem de forma natural, não incomodam, não tem problema nenhum. Perfeito. Mas tem pacientes que eles começam a se desenvolver muito cedo, né?
Isso já também é uma exceção, 25, menos de 30 anos é uma exceção, mas por conta disso a gente tem que ficar atentos por conta da maternidade, né, que vem, por exemplo, nessa fase seguinte. Ou se não, das perdas sanguíneas que podem acontecer no período da pré-menopausa. Tratamentos. Então, se a gente tem um controle do ciclo hormonal dessa paciente de forma precoce, nós não vamos deixar vir a ter uma predominância estrogênica. Tá? A predominância estrogênica pode vir, então, por uma questão de idade genética ou pela obesidade, porque no tecido gorduroso nós temos mais depósito de estrogênio, que é o hormônio vinculado com essa patologia. E se a gente já consegue descobrir de forma precoce, né, que a paciente já está tendo uma certa deficiência de progesterona, de forma natural, nós já começamos a repor esse hormônio, nós não vamos deixar que essas pequenas áreas de tumores benignos aflorem e venham, né, a desenvolver a própria formação do mioma. Num processo mais tardio, né, nós temos então como última escala o tratamento cirúrgico, que é a remoção do mioma ou muitas vezes a necessidade de remoção do útero como um todo, né? Porque existem casos que chegam a um tamanho como se fosse um útero de 5 meses de gestação, colocando a paciente com muitos sintomas, sem qualidade de vida, em que ficou como solução a cirurgia. Mas a nossa intenção sempre é não precisar chegar nesse estágio, é cuidar da paciente no estágio anterior, né, fazer uma prevenção, não deixar que essas doenças se desenvolvam. São doenças benignas, mas que incomodam muito e que têm uma frequência muito elevada.